Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês qual é a melhor dieta para gordura no fígado. Tanto para você que tem gordura no fígado ou para você que quer prevenir. É sempre bom pensar em prevenção, caso você ainda não tenha gordura no fígado. Essa aula com certeza vai te ajudar. Vamos falar de gordura no fígado. Então, o primeiro ponto que você tem que ter olhar é que a grande maioria dos problemas de saúde, eles estão relacionados com excesso de peso. A sua saúde, ela é reflexo dos seus hábitos alimentares. Você tem que ter isso em mente. E a partir do momento que você tem algum problema de saúde, as chances de estar relacionado com os seus hábitos alimentares é muito grande. Então, o primeiro ponto que eu recomendo que você escreva aí no seu caderninho é que a sua saúde ela é reflexo dos seus hábitos alimentares e que a grande maioria dos problemas de saúde estão diretamente relacionados com excesso de peso. Então, quando você priorizar, focar em cuidar da sua saúde, o emagrecimento vai acontecer como um bônus, ele vai acontecer naturalmente. Então, não se esqueçam dessa frase. Escreva aí. A minha saúde é reflexo dos meus hábitos alimentares. Então, vamos entender agora a questão da gordura no fígado, tá? Fica mais fácil daí de vocês entenderem o como agir, né? Porque a ideia aqui dessa aula é mostrar qual que é a melhor dieta, então, para gordura no fígado. Já eu vou falar essa questão da alimentação, do que comer. Mas antes de entender a parte alimentar, se a gente entende a teoria, fica muito mais fácil para você focar em combater, em reverter. Se você, então, tem gordura no fígado, é porque você está num estágio que a gente chama de síndrome metabólica. Quem aqui já ouviu falar de síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um dos mais importantes fatores que provocam a gordura no fígado. O que é síndrome metabólica? Vamos olhar para esse nome. Síndrome metabólica. É um conjunto de condições que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Ou seja, inclui a obesidade, com uma hipertensão, ou às vezes níveis elevados de açúcar no sangue, como eu falei, uma pré-diabetes, uma glicemia elevada, uma diabetes, níveis anormais de gordura, então você já tem um colesterol, um triglicérides. Então, a síndrome metabólica, ela está presente se você tem gordura no fígado. Então, síndrome metabólica é esse conjunto, esse combo, né, de alterações, de condições que estão acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes as pessoas veem as coisas de forma isolada. Eu tô com a pressão elevada. Eu também tenho colesterol. Minha glicemia não é muito boa. Vê as coisas separadas, mas não, gente, é tudo um conjunto de coisas, de alterações, que uma coisa influencia na outra, uma coisa leva a outra, tá? Então, nesse momento, quando tem aí uma gordura no fígado presente, nesse estágio de síndrome metabólica, você já tem um conjunto de problemas de saúde presente, né? A glicemia já está muitas vezes alterada, tem o que a gente chama de hipercolesterolemia, que é colesterol, triglicérides aí alterados, elevados, hipertensão, em alguns casos também. E aí a gente tem que entender como é que acontece o acúmulo de gordura no fígado. Carol, mas para que eu quero entender como que acontece esse acúmulo de gordura? Porque se você entende como está acumulando, fica muito mais fácil de deixar de acumular, parar de acumular. Faz sentido para você? Então, primeiro vamos entender como está acumulando. Porque a hora que eu entendo como está acumulando, eu vou agir na raiz do problema. Eu vou agir para não acumular mais. Porque não adianta só eu vir e pensar em tirar a gordura no fígado. E é isso que geralmente o remédio faz. Ele só foca ali em amenizar, em tirar. Então, o remédio para gordura no fígado, primeiro que é caríssimo. Quem aqui toma ou já tomou sabe do que eu estou dizendo. Uma média de 350 a 500 reais por mês. Olha o quanto você gasta para não tratar a causa, para não tratar a raiz, a origem do problema. Você está tomando um medicamento que não vai te ensinar da onde vem, como é que está formando essa gordura. Você toma um medicamento que simplesmente não te ensina a comer, não te ensina a cuidar da sua saúde. Pelo contrário,
muitas vezes depois vai gerar uma dor de estômago, vai piorar a sua desbiose, altera a composição da microbiota intestinal. O medicamento é assim, você toma por uma coisa, piora a outra, né? Então, a gente tem que ter o olhar de entender como é que acontece o acúmulo de gordura, porque fica mais fácil de agir. Aí você entende como agir, como tirar o mal ali pela raiz, tá? Então, vamos entender como é que acontece esse acúmulo de gordura? Seguinte, meninas, o excesso de açúcar que você come, que vem ali da alimentação, e quando eu falo açúcar, não é só aquele açúcar refinado, o açúcar que você põe no café, o açúcar do docinho. Estou falando também o excesso do carboidrato, aquele carboidrato simples também, de farinha branca, né? O carboidrato que a gente tem que ter o olhar de que ele não é vilão, o problema está no excesso. Mas na maioria das vezes, se você para olhar a tua refeição, você começa a ver que muitas vezes você acaba excedendo em carboidrato. E às vezes você come sem até saber que você está comendo muito carboidrato por falta de conhecimento, por não saber se ali tem uma quantidade significativa de carboidrato ou não, se de fato a combinação que está ali no teu prato está correta ou não. Então, como é que acontece esse acúmulo de gordura no fígado? Então, o excesso de açúcar que nós consumimos, lembrando não só o direto, né, açúcar direto, mas também dos carboidratos refinados, principalmente, que vão vir ali da alimentação, nós estocamos na forma de energia. E a maior parte desse estoque na forma de energia acontece no fígado. Então, o fígado é o nosso estoque. O fígado, ele guarda essa energia na forma de glicogênio. Então, a gente vai se alimentando, vai comendo, e aí o corpo vai estocando essa energia, aonde? Principalmente no fígado. A maior parte desse estoque, desse armazenamento de energia é no fígado, no formato de glicogênio. E aí, quando você não tiver mais espaço no seu fígado, porque ele tem um tamanho, ele é limitado ali. Quando você não tiver mais espaço no seu fígado, no seu estoque, quando o seu fígado estiver cheio, essa energia que estava sendo armazenada lá dentro do fígado, você começa a armazenar na forma de gordura ao redor, em volta do seu fígado. E aí que vem a gordura no fígado, né? Como é que eu sei se eu tenho gordura no fígado, Carol? O médico que dá diagnóstico. Ele vai fazer ali alguns exames, tanto de sangue, mas principalmente o ultrassom do fígado para ver o volume, porque o fígado ele fica com um volume aumentado. Porque se ele vai estocando essa gordura em volta, o volume dele aumenta. Então, o que acontece? Quando eu consumo muito carboidrato, né, muitos tipos de açúcares aí, gera uma produção excessiva de insulina. Eu produzo muita insulina, porque o corpo olha e fala assim, nossa, tá vindo um monte de açúcar, deixa eu produzir bastante insulina, porque eu vou precisar de muita insulina para pegar esse açúcar e colocar dentro das minhas células. Só que aí a gente começa a ter um quadro de hiperinsulinemia. Ou seja, hiper é muito, né? Então, muita produção de insulina. E aí é que tá, nesse momento, o pulo do gato. E aqui é que tá a raiz do problema. Insulina alterada. Então, escreve aí no teu caderno. Insulina alterada é a raiz do problema. A hiperinsulinemia, a resistência à insulina. E aí você deve estar se perguntando, mas Carol, então eu tenho que cortar o carboidrato? E agora, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que retirar ele da minha vida para poder tratar a gordura no fígado? Ou até mesmo pensando em prevenção, seria essa a melhor dieta? Uma dieta no carb? Uma dieta zero carboidrato? Não, mulher, pelo amor de Deus, de forma alguma. O problema está no excesso. O problema está no consumo excessivo. O consumo equilibrado de carboidrato, principalmente um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato do bem, e sabendo combinar os carboidratos do bem no seu prato, é algo que deve ser praticado para a vida, e não só por um período, como é o caso das dietas. Então, a melhor dieta para combater a gordura no fígado simplesmente é não fazer dieta, mas aprender a ter esse equilíbrio no consumo dos carboidratos, aprender a combinar no prato os alimentos para você fazer para a vida. Porque não adianta você fazer só uma dietinha ali para gordura no fígado e depois voltar com os maus hábitos alimentares que você tinha. E aí a gente começa a ter um olhar dos métodos tradicionais. O que os métodos tradicionais fazem?
Ah, tá com gordura no fígado, toma remédio para gordura no fígado. Aí, como eu disse, você vai lá, gasta uma média de 300 a 500 reais por mês na farmácia, com um remédio que não vai tratar a raiz do problema, não vai te ensinar a melhorar seus hábitos alimentares, não vai te ensinar a combinar os alimentos no prato, não vai te ensinar nada. Então, o que você precisa fazer, portanto? Ter bons hábitos alimentares diariamente, e não apenas só por um período, e não focar em fazer dietas. Você tem que fugir de dieta. Então, você tem que ter bons hábitos alimentares para a vida. Isso tem que ser algo diário. E não ter o olhar de que, eu vou fazer uma dieta para gordura no fígado, aí vai lá, passa fome, corta a gordura, corta tudo, aí às vezes até dá uma emagrecidinha, até melhora um pouquinho a gordura no fígado, mas e aí? Você consegue passar o resto da vida sem deixar de comer as coisas gostosas dessa vida? Não dá, né, gente? Então vamos aprender a ter equilíbrio, a ter moderação, para visualizar que mesmo com gordura no fígado, você vai poder às vezes comer um doce, um bolo, mas para isso você tem que aprender a combinar isso. Você tem que aprender a ter bons hábitos alimentares, a cuidar das suas refeições ao longo do dia, para que o momento daquele bolo seja um momento de exceção. O problema não está no bolo que você come. O problema está o que você comeu ao longo do dia. O fundamento do preparo, preparar os alimentos de forma adequada. Porque não adianta você, às vezes, preparar ali algo com óleos refinados, que tem ação inflamatória, que vão te deixar ainda mais acima do peso. Ou não adianta, às vezes, você preparar com medo de usar um óleo de coco por achar que a gordura boa vai piorar a sua gordura no fígado. E não é assim que funciona. O problema da gordura do fígado, repito, não está no consumo de gordura boa. O problema da gordura do fígado está na hiperinsulinemia, produção excessiva de insulina. Terceiro ponto, praticar essa combinação dos alimentos na hora de você montar um prato. Porque se você combina corretamente, você não vai produzir excesso de insulina. Porque a hiperinsulinemia, ela acontece porque muitas vezes você está ali na hora de montar o teu prato, às vezes ali da hora do almoço, você montou um prato que aparentemente, quando você olhou os alimentos de forma isolada, eles pareciam saudáveis. Mas na hora que você juntou todo mundo ali no prato, você tem muitas vezes um boom de carboidrato. E eu não estou falando aqui para retirar o carboidrato. Eu estou falando em aprender a escolher melhor, em equilibrar. Tá tudo bem deixar um carboidrato, mas um carboidrato do bem. E cuidando na hora de combinar, para não colocar mais um monte de tipo de carboidrato no prato. Então, combinar os alimentos na hora de montar um prato para não produzir excesso de insulina é o que você precisa fazer também. Outro ponto muito importante que você precisa fazer também é cuidar da absorção dos nutrientes. Lembra que eu falei que sempre que a gente fala em absorção, tem que lembrar de saúde do intestino. Então, cuidar da absorção dos nutrientes que vão vir ali da tua alimentação, focando principalmente na saúde do intestino. Então, toda vez que você ouvir nossa, eu preciso absorver melhor, eu preciso cuidar, então, da saúde do intestino. Tem que ter esse olhar. Sem saúde do intestino é impossível você emagrecer.